Coluna Prestes foi um movimento político realizado por militares e teve Luiz Carlos Prestes como seu principal líder. Ocorrida entre os anos de 1925 e 1927. A Coluna Prestes teve como principal objetivo a derrubada da representação oligárquica e da elite agrária presente no governo do país no período da Primeira República, República Velha. Antecedentes. Desde 1920, a relação entre uma parcela do corpo do exército e o governo começou a se desgastar. Surgiu nesse período o movimento político-militar tenentista, integrado por jovens tenentes do exército que contestavam as determinações sociais e políticas dos representantes das oligarquias cafeeiras. O movimento tenentista defendia reformas políticas e questionava a integridade do governo brasileiro da época, acusando-o de corrupto. Dentre as principais reivindicações do movimento tenentista, destacam-se o fim do voto de cabresto, reformas políticas sociais e o voto secreto. Os tenentistas foram responsáveis por revoltas que pretendiam derrubar os governos liderados pela oligarquia cafeeira nacional, como a revolta do Forte de Copacabana em 1922, a Comuna Manaus, 1924, e a Revolta Paulista. Durante esta última, a Revolta Paulista, os tenentistas defenderam a derrubada do poder de Arthur Bernardes, então presidente. Além de suas já conhecidas reivindicações por reformas, durante 3 semanas as forças tenentistas instalaram-se em São Paulo, mas acabaram expulsas pelas tropas do governo e debandaram em direção ao sul. Formação da Coluna Prestes. Os tenentistas que estavam em São Paulo rumaram em direção à região sul. Ao chegarem ao Paraná, reuniram-se com os tenentistas rebelados do Rio Grande do Sul, liderados por Luiz Carlos Prestes. Deu-se início, assim, a chamada Coluna Prestes, em 1925. Há cerca de 1.500 homens que se encontraram no Rio Grande do Sul iniciaram uma marcha em defesa aos seus ideais e posicionamentos políticos revolucionários. A Coluna Prestes chegou a percorrer cerca de 25.000 quilômetros no território brasileiro e durou 2 anos e meio. Além disso, 11 estados foram visitados, dentre eles estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Piauí. A coluna foi recebida com muita euforia em algumas cidades e com extrema desconfiança e indiferenças em os integrantes do movimento pararam nas cidades do país, conversavam diretamente com os habitantes e faziam a campanha contra o governo federal da época, argumentando sobre injustiças sociais cometidas por este. Fim da Coluna Prestes e consequências políticas. Com os anos finais do governo de Arthur Bernardes e a tentativa falha de mobilização da população em torno de um projeto de tomada de poder, os integrantes da marcha começaram a prever seu fim. Em 1927, a coluna chegou oficialmente ao término e seus integrantes se dividiram-se entre o exílio no Paraguai e na Bolívia. Luiz Carlos Prestes passou um tempo na Bolívia e em seguida foi estudar o comunismo na Argentina. A coluna rendeu-lhe o apelido de Cavaleiro da Esperança. Apesar do movimento tenentista e da Coluna Prestes não terem chegado a derrubar o poder oligárquico da forma que previam, contribuíram em muito para enfraquecer a política da Primeira República, que é a República Velha. E sendo assim, tornaram-se uma das forças fundamentais que levaram à Revolução de 1930.